Sejam muito bem-vindos ao segundo CIT, Congresso Internacional de Tecnologia e Educação do Unisalesiano Araçatuba. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o palestrante William Moreira, da Vila Gres. William, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer. Inicialmente, muito obrigado a todos, agradecendo especialmente o CIT, o segundo Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, Unisalesiano de Araçatuba. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações sobre os processos de um porcelanato. Nós vamos falar sobre os nossos processos de criação, tendências e alguns diferenciais que vão justificar a nossa marca no mercado. Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com uma apresentação aqui de mim. Meu nome é William Moreira, eu sou formado em MBA, Gestão de Vendas, bacharel em Administração de Empresas e também Técnica e Gestão de Negócios. Eu atuo aí há 10 anos no segmento cerâmico e atualmente eu trabalho aqui na Cerâmica Vila Gres, oferecendo os treinamentos no ponto de venda e também para os arquitetos. E abaixo está aqui o meu contato. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu vou passar um rápido vídeo da nossa empresa e, na sequência, a gente dá o início. Certa vez, um homem muito sábio falou que talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E quer saber? Estava certo. Fazer arte demanda por esforço, por estrutura e equipamentos. Técnica e prática. Perfeccionismo e sensibilidade. E por disciplina e harmonia, para que as pessoas e máquinas operem em sincronia para que o resultado final seja mais do que perfeito. Porque nossa arte é diferente. Como toda arte, o que fazemos nasce de uma fagulha de inspiração. Mas ela não é feita apenas para ser admirada, mas sim para ser vivida. Porque ela está sob nossos pés, ao nosso lado e sobre nossas cabeças. Somos a Vila Gres e fazemos arte, pisos e revestimentos para que todos possam viver, crescer e trabalhar, cercados por inspiração. Bom, pessoal, isso aí foi um pouco da nossa empresa. Antes da gente iniciar o bate-papo, eu gostaria de apresentar a vocês um pouco do segmento cerâmico. O Brasil, ele ocupa a 3ª posição no ranking de capacidade produtiva mundial e nós somos o 2º país que mais consome as placas cerâmicas no mundo. Então, nós temos um segmento, um potencial muito grande no setor onde nós atuamos. O nosso grupo, ele fica localizado no município de Santa Gertrudes, no interior do estado de São Paulo, que é considerado o maior polo cerâmico das Américas. Tanto é que 87% dos empregos da nossa região são gerados pelas indústrias cerâmicas. E vale ressaltar que nos últimos 10 anos, o nosso setor cresceu 46,5% em novos empregos. A nossa empresa já atua há 100 anos no segmento, já é uma marca centenária, atuando desde 1922 no setor. Em 2008, fomos a pioneira na produção de porcelanatos no nosso polo, e no ano de 2010, a primeira empresa do Brasil a lançar a tecnologia Slim, que é a que possui a espessura mais fina, que tem alguns benefícios que eu vou citar logo a seguir. Nossa empresa tem um departamento especializado em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Esses profissionais, quando vão criar novos porcelanatos no mercado, fazem um estudo da constante evolução do mercado da arquitetura e também dos designs interiores. Nós acompanhamos todas as gráficas que estão crescendo a nível global para poder atualizar e inovar o nosso portfólio aqui no mercado nacional. E o que mais nos inspira é reproduzir os elementos naturais em nossos porcelanatos com fidelidade.
Para isso, nós participamos dos principais eventos cerâmicos, que são as feiras italianas, como a CIRSAI, o Salone del Mobile Milano, que é o evento de arquitetura de Milão, e também a Conference nos Estados Unidos, para que possamos sempre estar inovando com novas gráficas, novos formatos, tecnologias e novas técnicas e texturas. E em relação aos eventos nacionais, participamos da Expo Revestir, que é a maior feira da América Latina. Esse foi o nosso stand de 2022, onde nós apresentamos todas as últimas novidades do mercado, e também nós patrocinamos o evento Casa Cor, para que possamos ser mais incluídos nos projetos dos especificadores. Fomos uma das pioneiras na confecção de réguas, possuímos um dos maiores portfólios de madeiras aqui do mercado, que contam com 31 linhas disponíveis em 2 formatos, o convencional, 24,5 por 1, e também um formato maior, 20 por 1,40, em 3 texturas, na textura externa, natural e também na textura acetinada. Os marmorizados estão em tendências, né, o que vem demonstrando bastante força, bastante crescimento no setor. Tanto é que a nossa maior fatia do portfólio de produtos no momento são os marmorizados. Trabalhamos com 51 linhas em 9 formatos distintos, que chamamos de mármores protagonistas, que possuem os veios mais arrojados, que ganham destaque onde estão instalados. Nossa empresa possui parcerias com estúdios, onde nós conseguimos desenvolver produtos exclusivos e com direito de gráficas totalmente diferenciadas. Nós temos essa parceria que o nosso fornecedor só tem o direito de fornecer para a nossa empresa, para que a gente consiga manter a identidade no mercado e trabalhar com gráficas mais ostentativas, sem ser copiado por um outro fabricante. Iniciando aqui pelo nosso produto Atlantis, que é um produto com uma nova proposta de um tom azul mais intenso, mais profundo. A cor azul foi eleita a cor do ano de 2022. Outra gráfica exclusiva da nossa empresa é a coleção Travertino Titânio, que ele traz uma obra de arte na superfície do porcelanato. A coleção Galaxy já tem as nuances mais fortes, mais escuras, com os veios detalhados clarinhos, que se remete um pouco ao céu estrelado. O mármore greco, um mármore de origem da Grécia, um produto rico em detalhes. O produto Bianco Tassos, um mármore mais clássico, atemporal, é um produto bem nobre, né? O produto mais claro que a gente trabalha atualmente no mercado. O Caribbean foi desenvolvido como uma homenagem ao tom do clima tropical do Caribe, e nós inserimos os relevos ondulados na superfície que traz o movimento das águas. Nós desenvolvemos o Caribbean especialmente para o interior da piscina, em um formato novo que é o 63 por 1,8. Nós estamos trazendo uma nova proposta para o ambiente da piscina, para fugir do conceito que sempre foi o quadradinho. O benefício de aplicar um formato maior no interior da piscina é que vai diminuir o espaçamento, economiza no rejunte e oferece também a sensação de amplitude ao ambiente. Além do tom azul, nós também estamos trazendo a mesma proposta no tom verde, com os relevos ondulados. E conforme bate o reflexo nas ondulações, ela cria um movimento visual que traz o balanço das águas na superfície. E qualquer produto do portfólio Villagrés pode ser vendido para o interior da piscina. São todos porcelanatos impermeáveis com a resistência às águas. Os nossos produtos são categorizados em coleções, e cada uma dessas coleções possui um agrupamento com linhas específicas. A metropolitana seria cimentos e concretos, Naturale, linhas de madeiras, mármore, marmorizados, monocolores, somente os produtos cleans, os brancos, Minerale, linhas pedras, e Bistrô, os produtos decorativos, trabalhados em relevos. Também fizemos uma coleção em parceria com o Instituto do Oscar Niemeyer, uma coleção assinada pelo seu bisneto Paulo. É uma coleção que foi batizada com as obras que Oscar realizou ao redor do mundo. Em relação aos nossos formatos, trabalhamos tanto com os retangulares quanto com os quadrados, iniciando pelos retangulares, como eu citei para vocês.
as duas réguas, 24,5 por 1 e também 20 por 1,40. Depois temos os retangulares maiores, 50 por 1, 61 por 106, 63 por 1,8, 80 por 1,40 e também 82 por 1,41. E na versão quadrada, os 71 por 71, 90 por 90, 92 por 92, 1,6 por 1,6 e também 1,8 por 1,8. E no próximo mês, iremos lançar um novo formato, 1,20 por 1,20, para nos tornarmos mais competitivos e se adequar a qualquer tipo de projeto. Eu queria apresentar para vocês agora algumas inovações que a nossa empresa vem oferecendo em seus produtos. Nós investimos muito na alta definição, numa gráfica bem realista. E, além disso, nós trazemos uma experiência da textura, que o porcelanato também é toque. A segunda coisa que fazemos após olhar o porcelanato no ponto de venda é tocar no produto, é ter esse contato, é sentir a peça. Então, nós trazemos, através de tecnologia, o aspecto natural em um produto artificial, ou seja, além da gráfica, da estética real de uma madeira, a percepção do toque é fiel a esse elemento. E também a mesma proposta no toque fiel do concreto e na linha de cimento, porque a gráfica não é mais novidade. Há muitos anos se tornou realidade, e a experiência da textura fiel ao elemento natural são poucos fabricantes que trabalham no mercado. Agora eu vou passar um rápido vídeo de uma nova tecnologia no mercado chamada SAP, e na sequência eu volto a falar sobre ela. Bom, pessoal, o SAP é uma nova tecnologia no mercado que nós lançamos esse ano, que é uma sigla de superfície de alta performance. O produto ele vai adquirir resistências superiores em relação aos produtos convencionais, iniciando pela resistência máxima às sujeiras abrasivas. Inclusive, o quartzo, um dos abrasivos mais forte e mais comum no meio de nós, que é a areia, não vai riscar e danificar a superfície desse produto. Então, ele se torna o porcelanato ideal para um ambiente de alto tráfego. Então, um ambiente como um aeroporto, shopping, restaurantes, supermercados, enfim, tem um alto tráfego de pessoas, ele vai ter essa característica de alta performance. Também ele ganha resistência ao manchamento e mais aderência, um pouco mais de segurança, porque a superfície desse produto segura mais o solado, dificultando um possível acidente de escorregamento. E a granilha do SAP é uma granilha mais sutil, mais fina, que vai trazer ainda mais suavidade no toque. Nós trabalhamos nessa tecnologia no momento somente na coleção Lombardia, que é o formato 1,8 por 1,8, tanto na versão Silver quanto na versão Gray, que é uma pigmentação mais escura, tanto para o ambiente externo quanto para o ambiente externo. Agora eu vou mencionar para vocês alguns diferenciais que nós utilizamos nos nossos processos de fabricação, que vão trazer um pouco mais de benefícios para os nossos produtos. Nós seguimos as duas principais regulamentações, que são através do Inmetro, então isso passa mais credibilidade, mais confiança da nossa marca para o mercado. A nossa proposta é sempre oferecer porcelanatos de qualidade de alto padrão, então além de nós seguirmos todos os controles de processos estabelecidos pelas normas, buscamos sempre também trabalhar com características de segurança sobre a tolerância. As duas principais certificações que discriminam um porcelanato é a alta resistência mecânica e a baixa absorção de água.
que pode ser até 0,5%. Nós conseguimos reduzir de 0,5% para 3%, que é uma segurança sobre essa tolerância, porque todas as indústrias podem passar por oscilações de fabricação, e quando se trabalha no limite tendo uma oscilação, foge e perde da característica técnica de um porcelanato. Nós conseguimos essa técnica de diminuir a absorção através da nossa composição de matérias-primas. Nós trabalhamos somente com as massas mais claras, que são os minerais mais puros, que garante uma composição mais homogênea. Toda a nossa indústria está equipada com as principais máquinas e equipamentos do mercado, são os fornecedores italianos. Os nossos insumos, engobes, como tinta de impressão digital, também os principais fornecedores que a gente traz da Espanha. E com tudo isso, nós criamos a estabilidade operacional para ter uma produção saudável, prevenindo possíveis oscilações. Mas tudo isso nós só conseguimos através do nosso sistema de produtivo cautelar, que é o ciclo produtivo controlado. Nós gastamos o maior tempo para fazer o nosso produto para que ele tenha um processo mais adequado. Diferentemente da maioria dos fabricantes, que acabam, de uma certa maneira, fazendo um processo mais acelerado, porém, acaba, em alguns quesitos, perdendo alguns benefícios, como segurança sobre tolerância. Os nossos produtos trabalham com uma espessura reduzida, que varia de 7 a 9 milímetros, que se chamamos de tecnologia Slim. Nós fomos uma das primeiras empresas a trazer a tecnologia Slim para o mercado, e isso também traz muitos benefícios. Como a mesma resistência da espessura maior, como... Viu, você consegue editar o vídeo depois? Consigo. Consegue? É que eu esqueci de falar um slide, queria voltar. Não, pode voltar, a gente edita aqui. Você consegue editar? Consigo. Tá. Volta da onde você parou, entendeu? E continua naquele... Eu acabei esquecendo de falar sobre os nossos produtos externos aqui, ó. Tá, então continua dele aí, ó. Então, depois desse slide que eu falo da superfície Villagrés, antes de eu iniciar no SAP, você consegue, quando eu começo a passar o vídeo do SAP, você consegue apagar para a gente fazer de novo? Não, eu prefiro que, por exemplo, você faça de novo desse pedaço, entendeu? Volte, aí, clica isso, aí a partir daí você continua, aí eu edito e coloco ele na sequência, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Então, você mantém até esse slide, superfície Villagrés, que é o concreto. Isso. Daí para frente, você desconsidera. Desconsidera e começa com você falando agora desse daí para frente. Perfeito. Pode começar. Pronto. Continuando falando mais sobre superfícies, todos os produtos externos da Villagrés trabalham com uma tecnologia de granilha especial, que chamamos de microgranilha. É uma granilha mais fina e totalmente diferente do externo tradicional. Quando nós tocamos no externo convencional, é aquele toque mais abrasivo, a granilha mais forte, que muitos consumidores reclamam na hora de fazer a limpeza. Então, para atender e suprir essa necessidade, nós lançamos a microgranilha, que ela vai trazer um equilíbrio entre a alta aderência e também a facilidade de limpeza. E como vantagem, vai ter um toque mais agradável. Ó, eu vou começar de novo a falar da tecnologia SAP. Desse produto, tá? Tá. Continuando a falar sobre superfícies, todos os produtos externos da Villagrés, eles trabalham com uma granilha especial, que o nome se chama microgranilha, que é uma tecnologia nova no mercado que diferencia esse produto dos externos comuns, que quando nós tocamos um produto externo convencional, é um toque mais abrasivo, né? A percepção que temos é que estamos tocando em uma lixa. A microgranilha, ela é mais fina e sutil, e também traz muitos benefícios.
Peraí que eu estou esquecendo de falar alguma coisa, tá? Só deixa eu ver o que eu estou me esquecendo aqui. Sem problema. Continuando a falar sobre superfícies, todos os produtos externos da Vila Gres, eles trabalham com uma tecnologia de granilha especial, chamada microgranilha. É uma tecnologia totalmente nova e diferente dos externos comuns, que quando nós tocamos um produto externo tradicional, é o toque mais abrasivo, a granilha é mais forte e mais grossa, que muitos consumidores reclamam na questão de fazer a limpeza. Para atender e suprir essa necessidade, nós trouxemos a microgranilha, que como vantagem vai ter o toque mais suave, como benefício trazer a limpabilidade, vai facilitar bastante no processo da limpeza, sem contar que também vai oferecer a mesma segurança de uma granilha mais grossa. Agora, para continuar, eu vou soltar um rápido vídeo do SAP, que é uma tecnologia nova no mercado, e na sequência eu vou explicar melhor sobre ela. Bom, pessoal, o SAP ele é uma sigla de superfície de alta performance. É uma tecnologia totalmente nova no mercado que, no momento, somente a Vila Gres está trabalhando. Ele vai ganhar algumas resistências superiores em comparação aos produtos tradicionais, iniciando pela resistência aos abrasivos. Nem o quartzo, a areia, um dos abrasivos mais fortes e mais comum no meio de nós, não vai riscar e danificar a superfície desse produto. Então, ele se torna o porcelanato ideal para um ambiente de alto tráfego, assim como aeroportos, shopping centers, supermercados, etc. Também ganha resistência ao manchamento e mais aderência. Ele trava mais o solado e dificulta ainda mais um processo de acidente ao deslizamento. E não para por aí, a granilha do SAP ela é ainda mais fina do que a nossa microgranilha tradicional, o que vai trazer ainda mais suavidade no toque para contribuir no processo da limpeza. Nós trabalhamos, no momento, somente na coleção Lombardia, no formato 1,8 por 1,8, na versão Silver e também na versão Grey, uma pigmentação mais escura. Agora eu vou entrar com vocês nos nossos bastidores industriais, que eu vou mencionar algumas técnicas que nós utilizamos que vai garantir mais benefícios aos produtos. Iniciando, nós trabalhamos seguindo rigorosamente todas as normas, as certificações que são regulamentadas pelo Inmetro, para passar cada vez mais confiança e credibilidade da nossa marca para o mercado. Sempre buscamos trabalhar com qualidade de alto padrão, acima da média. Então, além de nós seguirmos todos os controles de processo com as tolerâncias estabelecidas pelo Inmetro, nós também trabalhamos com uma segurança sobre a tolerância, que seria a característica superior perante as normas. As duas principais características de um porcelanato é a alta resistência mecânica e a baixa absorção de água, que não pode ser maior que 0,5%. Nós conseguimos reduzir a nossa absorção para 0,3%, para que qualquer oscilação que a nossa empresa sofra, ela não passe dos 0,5% e não perca a característica técnica de um porcelanato. Nós conseguimos manter essa menor absorção através da nossa composição de minerais. Nós trabalhamos com matérias-primas mais puras, que são as massas mais clarinhas, que nos garante uma composição mais homogênea. Aliás, também toda a nossa empresa ela está equipada com os principais equipamentos do mercado, são as máquinas italianas e também os nossos insumos importados da Espanha, sempre trabalhando com os principais do mercado para garantir a estabilidade, para estar prevenindo essas possíveis oscilações. Mas tudo isso também só é possível por uma razão, que é o ciclo produtivo
controlado, que é o processo cautelar de produção. Ou seja, nós gastamos um maior tempo, uma maior duração para fazer o nosso porcelanato, para ele ter um processo ainda mais adequado. Todos os nossos produtos trabalham com a tecnologia Slim, que é a espessura reduzida, que varia de 7 a 9 milímetros de espessura, em comparação às espessuras tradicionais, são maiores, de 12. Então, isso pode gerar muitas dúvidas para o consumidor em relação à espessura, que ele vai sempre estar comparando em relação ao tamanho com a qualidade. Mas a tecnologia, ela evoluiu e trouxe muitos benefícios. Uma prensa que tem um maior poder de compactação, uma prensagem mais forte, onde a gente consegue fazer um formato maior, com uma espessura inferior e também mantendo a mesma resistência de um formato maior. Fazemos isso porque ganhamos muitos benefícios, não só nós da empresa, mas também os clientes e também os consumidores. Para nós, é um produto que se trata de ser ecologicamente correto, porque nós agredimos menos a natureza e geramos maior sustentabilidade ao meio ambiente. Para os nossos clientes, o Slim se torna 30% mais leve, começa obtendo uma melhor condição no preço do frete e tornando o produto com preço mais competitivo no ponto de venda. Também o Slim permite fazer um maior empilhamento e a loja ganha espaço físico e fica mais fácil de movimentar o produto na gôndola. O profissional ganhará maior facilidade no processo de assentamento. E também o Slim é o produto ideal para fazer uma venda de sobreposição, que é o piso sobre piso, porque ele tem um menor peso sobre a estrutura. Vamos entrar agora no nosso processo de tecnologia, que é esse equipamento, onde os produtos passam para adquirir as cores, as gráficas. Nós trabalhamos com uma técnica chamada quadricromia, que seria a combinação das cores primárias. Através da junção dessas cores, nos permite alcançar qualquer tom e também imprimir as variadas faces em um mesmo produto. E além das cores primárias, nós também utilizamos em alguns produtos umas tintas de brilho que vai trazer alguns efeitos diferenciados no acabamento. Todos os nossos insumos nós importamos da Espanha, que é uma tinta de maior qualidade, onde nós conseguimos atingir maior riqueza de cores, deixando as gráficas mais definidas e garantindo realidade e fidelidade no que está sendo impresso. Porém, não se trata apenas de tecnologia de impressão e qualidade de insumo. Tudo isso é em função do sistema produtivo cautelar. É um tempo maior se dedicado para fazer a operação. Em média, os produtos passam 40 peças por minuto na impressão. Nós reduzimos somente para 20 peças por minuto. A impressão funciona assim como uma impressora de escritório. Quando se utiliza no processo rascunho, a impressão sai mais rápida e a tinta mais fraca. No processo foto, a impressão sai mais lenta, porém com alta definição visual. A tinta de brilho que nós utilizamos na nossa impressora é em alguns produtos acetinados justamente para trazer um efeito diferente. Vamos falar um pouco do exemplo do produto Ironwork, que é um produto acetinado, e essa tinta de brilho fica oculto no produto. Porém, quando a peça recebe um reflexo de luz, uma projeção, ele causa esse efeito brilhante em um produto acetinado. Ele dá uma nova experiência para o consumidor após de instalado. Além do efeito brilhante, essa tinta acaba penetrando na superfície do produto, criando essas pequenas cavidades em partes pontuais da peça, que vai trazer toda a característica original do produto travertino, que, como eu comentei com vocês, não se trata apenas de estética, nós também oferecemos a experiência do toque fiel ao elemento da natureza. O forno, ele é o grande responsável por fazer o processo da queima, para consolidar a resistência do produto, que eu chamo de qualidade oculta, porque quando nós visualizamos o produto, nós só conseguimos ver a qualidade visual, que é a gráfica, a estética, a definição e o brilho, que seria a capa do produto. Porém, atrás de toda a capa existe um conteúdo. E o forno, ele é o grande responsável por consolidar esse conteúdo, que é a qualidade oculta. Em média, o processo de queima dura em torno de 20 minutos. Nós prorrogamos o nosso processo para 40 minutos para adquirir mais benefícios ainda. Por exemplo, aumentando a resistência mecânica da placa. É por isso que o nosso produto Slim, espessura mais fina, ele é tão resistente quanto a espessura maior.
Tudo começa pela qualidade de matéria-prima, mais força de compactação e para consolidar isso, um maior tempo na queima. E, consequentemente, quando aumentamos a resistência, cai a absorção, para que possamos trabalhar com aquela margem de segurança sobre a tolerância. Os porcelanatos de grandes formatos sempre sofrerão uma pequena curvatura, ele nunca será totalmente reto. Quando olharmos de lateral para o produto, a gente vai ver uma leve envergação na peça, que se chama empeno. Isso é algo natural e inerente ao processo da queima, porque o forno ele libera temperaturas na parte superior e na parte inferior. O porcelanato ele passa no meio, então ele causa movimento dentro do forno. E o processo mais rápido automaticamente se movimenta mais e curvará mais. E o processo maior, a peça passa com mais calma e também vai fazer movimentos mínimos quando a gente consegue diminuir essa incidência de deformação, que por norma a tolerância é até 1,8 milímetros de tolerância, e nós conseguimos trabalhar com uma margem bem inferior a essa tolerância. Então, o maior processo de queima, ele vai criar um melhor controle para a qualidade final do produto. Nós investimos também bastante em modernidade de fabricação. Esses são os nossos robôs, que eles têm capacidade de transportar até 17 toneladas por vez. Então, através da sua tecnologia, nós ganhamos produtividade. Ele é um robô totalmente seguro, diminui o índice de quebras e também, por ter sensores, previne acidentes, gerando qualidade de trabalho e mais qualidade aos nossos produtos até chegar no ponto de venda. A Supershine é a nossa máquina de polimento, é a tecnologia mais eficiente de impermeabilização atualmente no mercado. O processo ele ocorre através dessas escovas que possuem diamantes abrasivos. O processo ocorre de maneira rotacional, giratória sobre o porcelanato, como se fosse um esfoliamento na superfície da peça. Na sequência, é aplicado um fluido impermeabilizante que vai agir como um enceramento para que o produto possa receber o seu brilho e o retorno espelhado. Em média, os fabricantes utilizam um nível de brilho de 70%. Nós conseguimos, através de algumas técnicas, alavancar o nosso brilho superior a 90%. Porém, pouquíssimos fabricantes conseguem passar dos 70%, porque quanto mais brilho o polimento tiver, mais ondulação ficará na superfície. O processo de forno, ele causa alguns movimentos, que são as ondulações na camada do engobe do esmalte. O engobe, ele é a camada protetiva que fica entre a peça e entre a camada do esmalte, que será a camada que vai oferecer a textura para o produto, que pode ser tanto acetinada, natural ou externa. E essas duas camadas no processo de queima, elas ficam se movimentando dentro da queima, devido às altas variadas temperaturas. E o processo maior, mais rápido, ele causa mais movimentação. Aí é necessário diminuir o brilho para esconder mais esses movimentos. E o processo maior, com maior duração, nós conseguimos ter esses movimentos mínimos, onde conseguimos alavancar o brilho e manter uma superfície homogênea, criando mais profundidade ao brilho da peça e destacando ainda mais o retorno espelhado. E a nossa técnica garante também resistência contra ao manchamento, porque após a escovação é provocada a abertura de microporos na peça. E o nosso brilho, ele penetra nesses microporos, selando toda a superfície. Então, conforme o tempo vai passando, a película da vitrificação for saindo, o nosso poro abaixo ele está fechado com brilho. Então, ele não vai causar nenhum tipo de dano em relação ao manchamento. Nós somos a primeira empresa do Brasil a trazer essa técnica para inovar a impermeabilização do porcelanato. E aqui, gostaria de compartilhar com vocês um dos nossos resultados com a tecnologia de alto brilho, para vocês observarem o alto índice do efeito espelhado que oferece ao porcelanato. E para a gente finalizar a nossa área industrial, todos os nossos produtos são retificados. Então, isso nos garante que possamos trabalhar com dimensões padronizadas. Cada bitola terá o seu calibre padrão, né, o seu formato único. Isso vai oferecer cada vez mais facilidade no processo da obra. As dimensões padronizadas sempre ficarão totalmente alinhadas, bem posicionadas e agregar na estética, oferecer aquele visual perfeito. E a nossa retífica feita de maneira cautelar, as nossas laterais serão totalmente lisas e sem os detalhes dos impactos.
diferentemente quando a operação é acelerada, a lateral acaba ficando áspera e com algumas rebarbas que são as evidências dos cortes nas laterais. Agora a gente vai falar um pouco da nossa especificação e indicação do uso, e para finalizar, eu vou passar algumas informações sobre o nosso site, que tem algumas ferramentas interessantes para vocês utilizarem. Nós discriminamos com uma sigla cada ambiente que deve ser instalado o nosso produto, iniciando pela sigla L1, seriam para locais internos de baixo tráfego, ou seja, somente a linha polida. O polido, ele é suscetível ao risco, então nós temos que utilizar em áreas mais conservadas. O L e 2 seriam ambientes internos de alto tráfego, seria um acetinado e um natural. E o L2, os nossos ambientes externos, que seriam os microgranilhados. E por último, o LR, exclusivo para paredes, porque são os que possuem os relevos decorativos, que se remete mais uma decoração. O coeficiente de atrito seria a resistência em relação ao escorregamento que cada superfície vai exercer. O polido com acetinado, a característica sempre vai ser igual ou inferior a 0,4, devido à superfície ser macia e sedosa, se tornando um pouco mais lisa. Então, polido e acetinado sempre deve ser utilizado em ambientes internos, onde a limpeza é feita somente com um pano úmido. O natural, por ter um toque mais seco, ele ganha um pouco mais de aderência do que o acetinado. Então, nós podemos trabalhar com o natural tanto numa área interna quanto numa área externa que tem uma cobertura, indicado muito para garagem, corredor e área gourmet. E o externo tem que ser superior a 0,6 para gerar a segurança necessária para ser utilizado em uma área molhada, assim como um ambiente de piscina e também um quintal descoberto exposto ao tempo. O número de faces significa a quantidade de cada desenho que os produtos vão oferecer. Eu coloquei aqui um exemplo do nosso produto Aroeira, uma régua 20 por 1,40, que possui 20 faces distintas. Nós trabalhamos com grande variação de desenho justamente para dificultar repetir a mesma face no ambiente, para tornar uma reprodução fiel da natureza. Agora, a variação de tonalidades são as nuances, os diferentes tons que cada produto vai estar trazendo. Temos, por exemplo, o V1, que seria aparência uniforme, sendo do mesmo lote, não apresentará diferença de tom, que seria somente o branco. O V2, nós conseguimos identificar pequenas diferenças de tonalidade, uma leve variação. O V3 vai ficar visível os diferentes tons, mas ao mesmo tempo é uma variação controlada. E o V4 já é a variação máxima, as peças totalmente destonalizadas. Tudo isso nós fazemos de maneira intencional para oferecer ainda mais o aspecto natural para a residência. E algumas informações muito importantes no processo da venda, da especificação, é fazer a indicação para o consumidor, para evitar que ele faça o uso incorreto e acaba perdendo a garantia. O número de face com a variação de tonalidade é muito importante ele só saber disso, porque se ele não tiver conhecimento, ele vai achar que a peça chegou com defeito. E cada produção sempre haverá lotes diferentes de tonalidades. Como eu comentei com vocês, o forno possui vários ajustes de temperatura. Então, de lote para lote, não conseguimos manter o mesmo tom. Então, por isso, deve sempre trabalhar com um lote único. E também a margem técnica, né? O consumidor precisa adquirir de 10% a 20% a mais do que será utilizado na obra, para que futuramente, se ele vier precisar de uma reposição, ele tenha essa reserva dentro da sua casa. Os nossos produtos eles estão vindo com o Vzinho da Villagrés atrás da peça, que seria a seta do assentamento. Então, no processo da instalação, os Vzinhos devem seguir a mesma posição para fazer o assentamento. E falando sobre assentamento, é muito importante os consumidores terem conhecimento desse passo a passo para eles possam estar cobrando do profissional, que o primeiro passo a fazer, recebeu a mercadoria na obra, conferir as embalagens, a fim de garantir que todas as informações de lote estão batendo. E conforme for abrindo as embalagens, observar se o produto apresenta algum detalhe de irregularidade, porque depois que assenta a mercadoria, por norma, significa que o produto foi aceito. Aí perde o direito de garantia. Formatos acima de 30 por 30 é necessário fazer o assentamento com dupla colagem, argamassa na peça e no contrapiso.
respeitar o tempo de cura de 72 horas de argamassa para toda a química fixar no produto para avançar no rejunte. E após feito o rejunte, 3 dias para os pedestres e 7 dias para uma garagem, que terá automóveis trafegando. E os nossos produtos são recomendados junta de 1,5 mm e utilizando os niveladores que vão dar o acabamento uniforme. E o transpasse tem que respeitar o 15% para evitar um possível desnível, perdendo o produto e também a garantia. Entrando agora com vocês na etapa final, as nossas ferramentas do site, que tem alguns recursos interessantes que vão agregar e contribuir no dia a dia de vocês para escolher algum produto do nosso portfólio. Iniciando pelo simulador de ambientes, é um arquivo que está disponível no nosso site, www.vilagres.com.br. Logo na página inicial, vocês têm acesso clicando e vocês vão ser direcionados para essa página, onde vocês conseguem trabalhar de 2 formas. A primeira é fazendo a simulação com alguns ambientes disponíveis na plataforma, e a segunda opção é que vocês conseguem tirar uma foto ou pegar qualquer foto da galeria para fazer essa simulação. Se formos reformar o ambiente da nossa casa, apenas tirando uma foto, jogando para o simulador, escolhendo o produto do chão e da parede, nós conseguimos obter a visão da nossa casa com os produtos da Vilagres. Então, uma ferramenta muito interessante que ajuda muito no processo da decisão da escolha do produto. Eu vou passar um vídeo para vocês observarem como que é feito o processo da simulação. Então, pessoal, o processo ele é bem simples, bem prático. Em pouco tempo, vocês conseguem fazer a simulação e ter a visão já do ambiente com o produto instalado da Vilagres. Vamos prosseguir. Qualquer informação que vocês precisarem em relação aos produtos da Vilagres, é só vocês entrarem no nosso site. Na página de cada produto, vocês vão ter 100% das informações de maneiras bem detalhadas. Pegamos um exemplo aqui do produto Marmodouro. Abaixo tem o texto com o conceito do produto, a inspiração. Ao lado, o formato, o código, acabamento, o coeficiente de atrito, qual é a indicação de uso, a quantidade de face. Depois temos variação de tonalidade, junta mínima. No campo informações, é possível fazer o download do laudo técnico e também o download das informações de embalagem, como metragem e peso. E no campo download, vocês conseguem baixar as faces do produto. Já temos as faces convertidas no bloco SketchUp e também a paginação, que é as faces embaralhadas com as suas nuances e variação de desenho. E os ambientes, que é o produto ambientado. A área de download, vocês podem baixar todos os nossos catálogos, nossas revistas que nós lançamos trimestralmente com as novas coleções. Além das novas coleções, nós colocamos assuntos relacionados a viagens, gastronomia, cenário da arquitetura, de designs interiores e algumas publicações de casas construídas com os nossos produtos através dos arquitetos e designers parceiros. Abaixo, os manuais de assentamento e os vídeos dos eventos que participamos, e na Biblioteca Vilagres, na primeira opção, que é o banco de imagens, tem postado todas as casas construídas com a Vilagres, os nossos cases. Na paginação e faces do produto pela área de download, vocês conseguem baixar o nosso portfólio com apenas um clique. Além do bloco SketchUp, temos uma outra ferramenta adicional, o 3D Warehouse, e também a nossa logomarca. Na rede social, com @Vilagres, vocês nos encontram no Facebook, Instagram, LinkedIn, no Pinterest. É uma ferramenta que nós nos comunicamos com o público, divulgando novidades, inovações dos lançamentos. E só para a gente concluir o nosso bate-papo, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 frases que definem o nosso posicionamento e perfil de trabalho, que é fazer a diferença entre preço e valor. Os consumidores, é natural chegar no ponto de venda e buscar por preço, porém, nessa hora, nenhum consumidor leva em consideração que o que ele está pagando é o preço.
porém o que ele está comprando para levar para casa é o valor do produto. Então, quando nós conseguimos justificar o diferencial do produto, o preço fica irrelevante, porque todos pagam mais caro quando enxerga o valor do produto. E vale ressaltar que, através dos estudos, uma obra com valor agregado no acabamento vai elevar de 20% a 30% a valorização do imóvel. O preço, o cliente ele vai acabar ficando com dó de gastar um dinheiro a mais no momento. Porém, com o passar do tempo, a primeira coisa que ele vai esquecer é o preço que ele pagou, e o que vai prevalecer é a qualidade, é a diferença, é o conforto, o benefício que o produto vai estar oferecendo no seu lar. E como nós trabalhamos no segmento da construção, não se trata apenas de fazer uma venda de um produto. Nós estamos ajudando e contribuindo o nosso cliente a realizar o seu sonho. Então, diante disso, é melhor nós sermos lembrados por isso no mercado, que é contribuir para a realização de um sonho. Então, é mais fácil a gente explicar só uma vez o motivo do preço ser mais caro do que ficar se justificando por qualidade para sempre. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Esse foi o conteúdo que eu gostaria de estar apresentando para vocês, um pouco mais do nosso posicionamento, da nossa empresa, do nosso propósito de trabalho. Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima. Obrigado. William, obrigado, muito obrigado. William, foi sensacional a apresentação, assim, algumas dúvidas que eu até particularmente tinha em relação ao porcelanato foram sanadas até, foi para mim, e eu acredito que para todos foi extremamente gratificante. Para não se estender muito e não tomar muito seu tempo, porque eu sei que é extremamente corrido, e eu sei que você tem outros compromissos, você vive aí no traslado, né, para lá e para cá. Eu fiz algumas anotações rápidas e eu queria que você pudesse me pontuar. Por exemplo, quando você fala de máquina e matéria-prima, né, você fala das máquinas italianas e da matéria-prima principalmente espanhola, tá? Assim, no Brasil nós não temos nada parecido ou nada nessa qualidade que talvez possa baratear o produto, ou eu estou falando algo errado? Em relação às matérias-primas, 100% são extraídas aqui do Brasil, tá? O porcelanato, ele trabalha, além da argila, com feldspato, filito e alguns outros ingredientes de minerais à base de rocha, que vai dar mais dureza, alta resistência para o produto. Então, em relação à matéria-prima, 100% das empresas trabalham com os minerais aqui do Brasil. Em relação aos insumos, que seria engobe, esmalte, tinta de impressão digital, equipamentos, maquinários, nós trabalhamos aí com os fornecedores da Europa, que eles têm um nível de qualidade bem superior aqui ao Brasil. Perfeito. O SAP, esse produto novo que vocês estão lançando aí, eu posso, por exemplo, caracterizá-lo talvez como um PEI 6? O PEI, ele é utilizado mais para cerâmica via seca. O porcelanato, ele utiliza a indicação de uso, porque o PEI não tem a ver somente com superfície, também tem a ver com a resistência do produto, resistência mecânica em relação à trinca e ao desgaste do esmalte. O porcelanato, como ele é feito 100% com impressão digital, e a resistência dele aguenta suportar uma boa carga de peso, nós utilizamos somente a indicação de uso. O que isso significa? O polimento, ele tem uma indicação de local interno de baixo tráfego, porque a camada do polimento é como se fosse um espelho. Então, ela risca, ela fica suscetível ao risco. Se a gente colocar um polimento numa área de grande movimentação, vai ter sujeiras nos solados dos pedestres, como pedra, areia, que vai acabar danificando a superfície. Então, a gente discrimina o polimento somente numa área comercial, residencial de baixo tráfego, né? Um quarto, uma sala, um escritório, enfim. Agora, o acetinado natural, ele pode ser colocado em qualquer área interna que tenha um tráfego intenso de pedestres, porque ele não vai riscar, como o polido. Entendi. E o externo, que são os microgranilhados, a gente coloca ele como L2, local externo de indicação de uso, porque no local externo pode haver água, pode chover, então ele vai ter mais segurança ao escorregamento. E o SAP, qual que é a diferença dele? É a resistência ao quartzo. Ele não muda a resistência mecânica, ele só vai mudar a resistência à superfície. Ele vai ter uma esmaltação mais robusta, onde ele vai conseguir ter resistência superior ao risco.
né? Todos os produtos do mercado hoje, eles são riscados com areia. E o SAP é uma tecnologia nova que não vai ser riscado nem mesmo com areia. Entendi. Quando você fala da ondulação do piso, né, que ela forma a curvatura. A curvatura. Por exemplo, a partir do momento que você leva ele para aquela máquina que você vai polir, tá? Com essa curvatura e esse polimento na sequência, pode ser que em algum ponto do porcelanato a espessura diminua ou ele fica uniforme sua espessura? A espessura, ela permanece, ela não diminui, tá? A espessura, uma vez que ela é compactada e uma vez que ela sai do forno, ela não vai mudar nem mesmo com o polimento. E a curvatura também, ela também não vai interferir no processo. O empeno, ele é algo inevitável da queima, né? Porque a temperatura, ela é liberada na parte superior e na parte inferior, e o produto, ele passa entre as duas partes. Então, conforme vai recebendo temperatura em cima e embaixo, a peça, naturalmente, ela vai começar a criar uma movimentação, se curvando, né? Então, essa curvatura, a gente trabalha com um certo controle no processo quando vai sair a temperatura da parte de cima e de baixo. A gente vai fazendo as regulagens para tentar controlar ao máximo a curvatura. Se ela está subindo muito, a gente diminui embaixo, aumenta em cima para ela ir voltando. Mas, independente dessa regulagem, sempre vai haver uma mínima curvatura possível. Tanto é que a norma estabeleceu uma tolerância. É interessante que você consegue regular essa curvatura conforme o próprio empeno e aí a própria queima, tanto na parte superior quanto inferior. É legal, isso é interessante. Mas as cerâmicas, elas trabalham de maneira intencional para a curvatura ser positiva. Negativa é assim, positiva é assim. Por que a gente trabalha para ser sempre positiva? Porque no processo de assentamento, se está positiva, a gente vai instalar, coloca o nivelador com a cunha e força para fixar. Agora, de maneira contrária, não é possível fazer isso. Entendi. Então, o empeno, intencionalmente, ele é causado de maneira intencional para ser sempre positiva. Entendi. Então, a tolerância é 1,8 milímetros por metro quadrado de empeno. A gente consegue trabalhar com uma margem bem segura. Bem pequena, né? Até bem pequena, por isso que acaba se tornando segura. Legal. Para finalizar, uma coisa que eu acho interessante pontuar, que você mencionou na sua apresentação, que eu acho que acaba agregando até na norma, na 15575, de desempenho e uso, é a garantia, né? Porque a garantia, quando a gente fala efetivamente na aplicação, no uso, na manutenção, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com condomínio, prédio, etc., às vezes a falta de manutenção pelo condomínio, pelo edifício, pelo cliente, ele acaba gerando um posterior transtorno. Por exemplo, a partir de ele gera, por exemplo, eu coloco lá um piso, ele tem uma garantia de 2, 3 anos, né? A partir ou do uso de forma incorreta, ou da forma errada da manutenção, né? Ele acaba gerando talvez uma patologia, né? Então, gerando essa patologia, geralmente, ou se culpa o material, né? O fabricante, por ter, às vezes, proporcionando ou vendendo um material talvez de baixa qualidade, que não é uma realidade do mercado, ou, às vezes, daquele que assenta, né? Da mão de obra, que hoje no Brasil, para alguns segmentos, ainda ela não é tão qualificada, né? Então, assim, é legal pontuar, né, até para o pessoal que está nos assistindo, os profissionais em geral, tanto da engenharia civil quanto da arquitetura, no tocante, assim, a quando for aplicar o material, dependendo do fabricante, deixar claro para o cliente qual que é a garantia, o tempo de garantia e o que está agregado, né, que é a parte de uso e manutenção, para que, se for feito de forma indevida, ele estar ciente que o problema não é nem do fabricante e nem do aplicador, né? Então, a garantia, ela é uma coisa legal de ser pontuada, né? Sim, sem dúvidas. A garantia, ela tem duração de 5 anos para defeitos ocultos, que seriam os defeitos que podem ser ocorridos com o passar do tempo, Sim. E 90 dias para defeitos visuais, né? Vamos supor que o consumidor, ele comprou o produto, ele deixou estocado na residência e depois de 90 dias ele vai
solicitar para o profissional fazer a instalação. Se tiver qualquer detalhezinho, como uma bolinha, uma lateral trincada, isso aí já são defeitos visuais. Então, ele tem 90 dias para correr atrás dos direitos. Entendi. No processo de assentamento, o primeiro passo, o profissional ele tem que conferir as embalagens, só para assegurar que as informações de embalagens de lote, bitola, tonalidade estão batendo. E conforme for tirando as peças da embalagem, antes de fazer o assentamento, é necessário fazer uma breve visualização, uma checagem, uma inspeção na superfície do produto, só para assegurar que está livre de detalhes de anormalidade. Porque a norma estabelece que depois que instala o produto, a mercadoria foi aceita, aí perde-se o direito da garantia. Porém, tem casos e casos. E na questão do assentamento, depois que aplicar a dupla camada, que é a argamassa na peça e no contrapiso, tem que esperar pelo menos 72 horas, para toda a química fixar no produto para poder avançar no rejunte. E é muito importante mencionar que após ser feito o concreto, tem que esperar pelo menos 15 dias para fazer o assentamento, porque o cimento ele libera sais solúveis. Esse sais solúveis ele é evaporado. E se a gente instalar o porcelanato ou a via seca cerâmica antes da cicatrização do concreto, os sais solúveis não vai conseguir evaporar. Aí vai criar eflorescência no porcelanato, que são estrias que nascem entre o rejunte. E muita gente vai achar que depois é o defeito do fabricante, mas na verdade não é. É que não foi respeitado o tempo de cura do concreto. Perfeito, perfeito. Bom, William, nós, né, do Unisalesiano, agradecemos a você, o William Moreira, e a Vilagres, né, por participar do nosso segundo CIT, Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, lisonjeados por essa apresentação ímpar, fantástica, essas dúvidas aí que foram sanadas. Eu tenho certeza que todos os nossos espectadores aí ficaram e aproveitaram e vão aproveitar ao máximo ao longo da carreira. Então, só em nome do CIT, nosso segundo Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, agradecer a você, William Moreira, e a Vilagres por essa nobre apresentação, por todo esse conhecimento que nos foi passado. Muito obrigado, William e a Vilagres. Muito obrigado. Nós que agradecemos também pela oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos com vocês aí. E a Vilagres também agradece por ser convidada aí para participar desse evento que vocês nos permitiram fazer parte. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Um abraço. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Tudo meu. Tchau, tchau.